Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos gravar Marcos capítulo 2. Diz assim essa palavra: Jesus tinha ido a Cafarnaum. Depois, no final do capítulo, nós vimos que ele se retirou para um lugar isolado. E agora ele retorna a Cafarnaum. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Um homem, um paralítico e 4 amigos carregando a maca para trazê-lo até Jesus. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, eles baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Eu quero parar um minuto aqui e vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes a multidão impede você de ir até Jesus. Que multidão é essa? Multidão de vozes, multidão de crenças, multidão de mentiras, multidão de religiosidade. Tem muitas multidões que impedem você de ir até Jesus. Mas ainda bem que você tem amigos, né? E ainda que você esteja paralisado, porque esse paralítico representa uma paralisia espiritual. As pessoas que não conseguem caminhar em direção a Jesus, elas estão paralisadas, não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente paralisadas. Que bom que você tem amigos que enfrentam a multidão de pecados, talvez, que você está envolvido, e levam você até Jesus, ainda que tenham que abrir um buraco no teto e baixar sua maca, mas vão te levar para a presença do Senhor. E diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. E estando sentados alguns mestres da lei ali naquele lugar, eles raciocinavam no seu íntimo. Eles não estavam falando, eles estavam pensando: por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar os pecados, ele disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados. E isso é mais importante do que qualquer outro milagre que ele possa fazer na sua vida. Qualquer cura física é uma cura secundária. O mais importante que Jesus tem para fazer na sua vida e na vida de qualquer um que se achega até ele é perdoar os pecados. E mesmo que alguns não acreditem ou que alguns fiquem duvidando desse poder do Senhor, aqueles que creem no Senhor sabem que verdadeiramente esse é o grande motivo da pregação desse evangelho. É o perdão de pecados para que nós possamos passar pela ressurreição juntamente com Cristo e receber a vida eterna ao lado do Senhor. Perdão de pecados é mais importante do que uma cura física. No caso, era o paralítico, mas Jesus fez os dois por ele. Curou primeiro, perdoou os pecados e depois o curou fisicamente.
e ainda pediu para ele que levasse a maca. E aquela maca representava todo o passado dele, tudo aquilo que ele tinha sofrido todos aqueles anos. O Senhor diz: leva a sua maca. Quando você for para a presença do Senhor, você vai sair da presença dele levando a sua maca. Todo o seu sofrimento, toda a sua dor, toda a sua tristeza, toda a sua angústia, todo o seu desânimo, tudo isso o Senhor vai falar: leve embora, para que você não lembre mais nisso. Você não vai mais se lembrar desses tempos de dor. Quando você realmente se apresentar na presença do Senhor Jesus, vencendo a multidão de pecados que tão de perto te assola e a multidão que quer te impedir de chegar até Jesus. Mas você tem amigos que estarão sempre dispostos a baixar a maca na presença do Senhor. Amém? E aí Jesus saiu outra vez para a beira-mar e uma grande multidão aproximou-se dele e ele começou a ensiná-los. Jesus era um grande mestre. E passando por ali ele viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria. Ele era um coletor de impostos. Levi significa Mateus. Nós estamos vendo aqui a conversão de Mateus, que Mateus mesmo não relatou, mas Marcos está relatando. Era comum essa troca de nomes, né? Trocou o nome de Levi e nós conhecemos como Mateus. Ele diz: siga-me. E Levi levantou-se e o seguiu. Parou de cobrar impostos daquele povo. Os cobradores de impostos eram odiados pelos judeus, odiados porque eles trabalhavam para os romanos. Eles tiravam os impostos dos seus próprios irmãos para poder devolver aos romanos que naquela época os dominavam. Durante uma refeição na casa desse Levi, do Mateus, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e os seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. E quando os mestres da lei, que eram fariseus, o farisaísmo, a aparência do bem, a aparência de religiosidade era muito importante para eles parecerem santos, como Jesus os chamou, sepulcros caiados, viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e com os pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Sabe quem veio Jesus chamar? Eu, você, todos nós. Porque não há um justo, nenhum justo sequer nessa terra. Então quem Jesus veio chamar? Veio chamar a todos. Porque ele veio para nos sarar. Quem estava doente? Quem que está doente? Todos que não têm Jesus estão doentes e condenados à morte eterna. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, de João Batista. João Batista tinha discípulos e eles jejuavam. E algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele ainda está com eles? Não podem enquanto o tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhes for tirado e nesse tempo jejuarão. Entenda a importância de jejuar até hoje. A igreja do Senhor Jesus, uma igreja sarada, uma igreja santa, uma igreja que realmente obedece à palavra de Deus, tem que jejuar. É uma ordenança. Se você quer crescer espiritualmente, se você quer ter poder e acessar o reino espiritual com autoridade, só debaixo de jejum e de oração é que você vai alcançar isso. Não é comendo tudo que você tem vontade, não é se encharcando de comida, de bebida e sentado numa cadeira que você vai ter autoridade e você vai conseguir ter as revelações do Senhor na sua vida. As revelações só vêm com jejum, com oração, com meditação nessa palavra. Porque assim o Senhor nos ensinou que quando ele partisse, porque até aquele momento ele ainda estava junto com os seus discípulos, então não havia por que jejuar. Ele estava ensinando, ele estava ministrando, ele estava discipulando aqueles homens.
Mas ele disse, a partir do momento que eu partir dessa terra, depois ele enviaria o Espírito Santo, vocês terão que jejuar. E assim é até hoje. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior ainda o rasgo. E também ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho vai arrebentar as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova. Jesus estava dizendo de uma pessoa transformada. Você só pode receber o Espírito Santo, você só pode receber o vinho novo quando você se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Não adianta você remendar e tentar colocar um remendo numa roupa velha e nem colocar um vinho novo num odre velho, porque certamente os dois vão perecer e os dois vão se estragar. É preciso você ser transformado pelo poder do Espírito Santo para depois você receber o vinho novo, que é Jesus Cristo. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal e enquanto eles caminhavam, seus discípulos começaram a colher as espigas. Os fariseus perguntaram, olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado? Ele respondeu, vocês nunca leram que Davi, quando ele e seus companheiros estavam necessitados e estavam com fome, nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, o que ele fez? Ele entrou na casa de Deus e ele comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então ele lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Veja bem que Jesus estava dizendo que era muito mais importante poder dar aquilo, sarar, tirar a fome daqueles homens, mesmo que fosse um dia de sábado. Por quê? Porque o homem é acima do sábado. O sábado estava colocado na lei judaica para que eles tivessem um dia de guardar, um dia reservado para o Senhor. Mas hoje, como Jesus nos ensinou, ele é maior do que o sábado. Assim, pois, ele diz, o Filho do Homem é Senhor, até mesmo do sábado. Você quer guardar o sábado? Amém. O Senhor vai receber talvez isso como um sacrifício, mas eu digo a você que guardar Jesus é muito mais importante, porque Jesus é superior a um dia da semana. Ele está acima da lei. O que é mais importante, a lei ou a graça? Certamente que a graça, ela não anulou a lei, mas ela cumpriu a lei, então ela está acima da lei. E nós temos que viver debaixo da graça e não debaixo da lei. Nós temos que entender que Jesus tornou-se Senhor do sábado e com isso nós somos obrigados a guardar todos os dias da semana. Eu acordo de manhã e para mim segunda-feira é sábado, terça-feira é sábado, quarta-feira é sábado, quinta-feira é sábado, sexta-feira é sábado, sábado é sábado e domingo também é sábado. Porque todos os dias que eu me levanto, eu me coloco na presença do Senhor e digo, Senhor, eu quero neste dia honrar o teu nome, pregar tua palavra, cumprir a tua vontade, o teu querer na minha vida, Senhor. Eu quero todos os dias estar na presença do Senhor. Eu não quero ter só um dia da semana para estar na presença do Senhor. Ah, mas a gente tem que ir no sábado, a gente tem que cultuar, a gente tem que ir à igreja. A gente não tem que ir na igreja só um dia da semana, meus irmãos. Nós temos que ir na igreja muito mais. Se possível, todos os dias. Eu só vou 4 vezes, mas eu gostaria de poder ir mais. Mas os dias que eu não vou, para mim, são dias de culto, são dias de louvor, são dias de reverência, são dias de adoração, porque eu posso pôr um louvor na minha casa, eu posso meditar nessa palavra como eu medito todos os dias. Então, o Senhor, Ele estendeu o sábado para todos os dias, porque Ele trocou o coração de pedra, nos deu um coração de carne, e Ele trocou a lei que era um povo escolhido na carne, e agora Ele habita num povo escolhido por meio do Espírito. E isso é muito superior.
E Jesus estava tentando mostrar isso, a importância que o homem era mais importante do que o dia e que o Senhor Jesus era mais importante do que o sábado. Quando você guarda o Senhor Jesus, você guardou todos os dias da semana, inclusive o sábado. Amém? Um abraço e até amanhã. Não esquece de deixar o like, não esquece de fazer um comentário se você gostou, se você sentir no seu coração, compartilhe essa palavra com mais pessoas, se você foi edificado por ela. Amém? Até amanhã então com Marcos capítulo 3.